Oi, meu nome é Júlia e para quem não me conhece, eu falo sobre morar sozinho, dou dicas de casa e te ajudo a passar pela vida adulta sem tanto perrengue. Eu comecei no TikTok, fui pro Instagram e depois de enrolar muito, eu decidi postar aqui. Enrolei porque começar alguma coisa nova sempre dá medo, né? Então, sei lá, vamos ver como vai ser. Então, se você quiser me dar uma forcinha, já se inscreve aqui, deixa o seu like e me conta nos comentários que tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse pra cá. Hoje eu vou responder algumas das perguntas que vocês me trouxeram lá no Instagram nas caixinhas, começando pelas mais básicas. Meu nome é Júlia, eu tenho 26 anos, sim, eu nasci em 96, sou sagitariana e tenho 1,60 m. Eu nasci e cresci em São Paulo. Eu sou publicitária e me formei em 2018. Trabalho desde 2015 até o comecinho desse ano como planejamento em agências de comunicação e faz um mês que eu tô me dedicando integralmente a produzir conteúdo para vocês. Eu não pretendo voltar a trabalhar CLT tão cedo, mas nunca diga nunca porque eu não negaria um VR, não é mesmo? Eu quero focar em gravar cada vez mais conteúdos para vocês. Eu moro sozinha desde agosto de 2021, então dá aí mais ou menos 1 ano e 7 meses. E quando eu vim morar sozinha, eu tinha 24 anos. Eu comecei a produzir conteúdo na quarta onda da pandemia, que foi quando eu me mudei, porque eu comecei a me sentir muito sozinha. Então, eu gravava alguns trechos do meu dia e compilava num vlog, mais como um diário visual para Júlia do futuro, assim. E quando eu vi, vocês estavam me pedindo conselho de como se planejar, de como sair da casa dos pais. E a gente meio que acabou aqui, e parece tudo um sonho, muito surreal. Então, eu morava com os meus avós há 7 anos e eu tava confortável lá, porque a gente tem uma relação muito positiva. Mas desde sempre eu quis ter o meu próprio cantinho e demorou muito pra eu conseguir ter dinheiro pra isso. Numa época eu até pensei em dividir apartamento com outras pessoas, mas aí a minha avó falou: Júlia, pra que você vai pagar aluguel pra dividir apartamento com gente, sendo que aqui você divide apartamento e não paga nada? Aí eu falei, pode crer. E eu não tinha nenhuma urgência pra sair de casa, então eu resolvi esperar, juntar meu dinheirinho e realmente vir morar sozinha, que era o que eu queria. Eu tive apoio da minha família, a princípio os meus avós deram um chilique, né, porque eu morava com eles há 7 anos, mas eles foram aos poucos se acostumando com a ideia. Os meus avós visitaram o apartamento comigo, me ajudaram na mudança e eu tive a ajuda de vários familiares com coisas pra casa, especialmente com eletrodomésticos, o que fez toda a diferença pra mim. Não, a minha casa não é própria, mas eu adoraria que fosse. Como eu me planejei financeiramente? Esse é um assunto que renderia muitos e muitos vídeos, na verdade a ideia é que renda, mas eu guardo e invisto dinheiro desde 2016 e desde 2018 eu entrava em todos os sites de imóveis procurando apartamentos nas ruas e nos bairros que eu gostava e ficava olhando qual era a média de aluguel com condomínio para que eu tivesse como me preparar para isso. Eu também conversei com amigos que já moravam sozinhos para entender mais ou menos qual era a média de gastos que eles tinham com contas todo mês. E com base nessas informações eu consegui chegar ali num valor mínimo do que eu precisaria ter todo mês para me sustentar. Por incrível que pareça, o meu apartamento foi o primeiro que eu visitei e até por isso eu fiquei com o pé atrás. Depois dele eu visitei outros 6 em 2 meses, mas ele não saía da minha cabeça, eu sabia que tinha que ser esse, então meio que só aconteceu. A minha ficha caiu quando eu coloquei o meu pano de prato no meu fogão, na minha cozinha. E vou deixar uma foto aqui, porque eu tirei uma foto desse momento. E aí eu comecei a chorar e falei, finalmente eu tenho um espaço que é meu, um espaço seguro. Você não se sente solitária morando sozinha? Às vezes, mas a solidão é um sentimento como qualquer outro. Eu não acho que a gente deva fugir dele ou evitá-lo, porque aí é que ele começa a parecer mais forte, né? Acho que quando a solidão bate, a gente precisa sentar, observar esse sentimento, entender a forma com que a gente lida com ele. Quando ela bate, eu tento fazer FaceTime com as pessoas que eu gosto, ou eu coloco um podcast, ou eu vou fazer tarefas de casa, qualquer coisa que demande a minha atenção integralmente, porque aí eu sei que eventualmente esse sentimento vai passar. Mas se ele voltar, tudo bem também, porque não tem nada de errado com ele. Meu primeiro susto morando sozinha foi uma infestação de formiga que eu tive em casa. Elas subiam pelas paredes, comiam a comida do neneco
Mas aí o prédio foi dedetizado e eu nunca mais tive que passar por isso, graças a Deus. E aos dedetizadores. Você sempre foi independente? Ainda tem medo de fazer alguma coisa sozinha? Eu acho que a independência é algo que a gente constrói aos poucos, conforme a gente vai se acostumando com a nossa própria companhia. Mas eu confesso que eu ainda fico muito sem graça pra ir em restaurante sozinha, porque você vê todo mundo conversando e você fica lá, sabe? Não tem ninguém pra dividir, pra falar, que gostoso, pra, sei lá, pedir 3 pratos e provar coisas diferentes. E quando você vai sozinha, você vai aguentar um prato só, né? Não tem ninguém pra roubar uma batata. Então, nesse aspecto é meio triste mesmo. Eu pretendo ter mais gatos, mas só quando eu mudar de apartamento, porque o Neneco é um gato arisco e eu quero fazer a quarentena do outro gato direitinho pra ter uma adaptação bem gradual. Eu tenho o Neneco há 1 ano e meio, eu adotei ele quando ele já tinha 2 anos, agora ele tem 3 anos e meio. E ele sim, afia as unhas nos meus móveis, mas eles são de tecido suede, então não desfia, não aparece, e foi por isso que eu escolhi. Quando eu viajo, o Neneco fica ou com a minha madrinha, que tem experiência em gatos, ou com a cat sitter, que eu confio de olhos fechados. Eu não sou vegetariana, mas eu reduzi bastante meu consumo de carne, até porque carne tá caro. Qual é a sua sexualidade? Eu sou bissexual, né? Por favor, não me digam que não dá pra perceber. Eu não faço exercício físico, só uma yoga muito safada de vez em quando, mas eu tô querendo voltar pro funcional. O meu filme favorito é A Viagem de Chihiro, eu amo todos do Estúdio Ghibli, mas esse foi o primeiro que eu assisti no cinema, tava com meu pai, então foi um momento muito especial pra mim. E eu acho que é isso. Se você chegou até aqui, obrigada por ter assistido o vídeo inteiro e deixa aqui nos comentários que tipos de vídeo você gostaria que eu fizesse. Um beijo! Filho, vem dar tchau! Vem!